Então nesse vídeo eu escolhi e vou responder as 7 dúvidas mais comuns sobre os ingredientes para preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano. Aqui eu ajudo pessoas a conhecer melhor a culinária tradicional italiana. Esse episódio em específico faz parte de uma linha editorial chamada de Caixinhas das Dúvidas sobre pizza italiana caseira, onde eu respondo a dúvidas que eu recebo por e-mail de pessoas que querem aprender a preparar pizzas italianas para fazer em casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional, utilizando simplesmente o forno doméstico. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou Antonio Stravato, sou italiano, sou técnico em gastronomia e hotelaria formado na Escola de Cecco aqui na Itália e sou especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Você ouviu falar bem, eu falei em pizzas e não falei pizza. Por quê? Porque na Itália temos vários tipos de pizzas. E se você que é cozinheira ou cozinheiro amador ou iniciante, acompanhar o meu canal, você vai ter a oportunidade de aprender a preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite agora e se inscreva no canal para você ser avisado todas as vezes que sair um conteúdo novo e não perder nenhum novo vídeo falando sobre o assunto pizza italiana caseira. Inclusive, sinta-se à vontade de compartilhar todos os vídeos que possam ajudar de alguma forma pessoas interessadas nesse tipo de assunto. E qual é o objetivo desse vídeo? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque recebi muitos e-mails de pessoas que estão com dificuldade de entender quais são os verdadeiros ingredientes para preparar uma pizza italiana em casa. É uma pergunta que eu recebo também com muita frequência. E na realidade são duas perguntas em uma. A primeira é: qual é o melhor sal para preparar uma pizza italiana em casa? E a segunda pergunta, que faz parte da mesma, que talvez é aquela que eu recebo mais frequentemente, é: em que momento tem que ser acrescentado o sal na preparação da massa? Mas vamos responder por ordem. O melhor sal para ser utilizado tanto na preparação da massa, tanto na preparação do molho, a maioria de todas as pizzas italianas, é com certeza o sal fino. Simplesmente pelo fato que, por ser refinado, ele se mistura melhor tanto na farinha e tanto no molho. Em casos de emergência, pode ser utilizado o sal grosso também. Tipo, esqueceu de comprar o sal fino, então pode ser utilizado também o sal grosso. No caso da preparação da massa, a única coisa que tem que ser feita, tem que ser esquentado um pouquinho a água, para ser acrescentada na farinha. E na água, praticamente em temperatura morna, você coloca o sal grosso, deixa derreter um pouquinho o sal e pode misturar com a farinha e o fermento. No caso da preparação do molho, pode utilizar diretamente o sal grosso dentro do molho, porque depois, no momento que a pizza entrar no forno, o sal vai derreter automaticamente com o calor do forno. E quando é que o sal se acrescenta dentro da massa? Na minha opinião, mas também é a opinião de vários profissionais de pizzarias aqui na Itália, o melhor momento de acrescentar o sal na massa é depois de colocar a primeira parte de água. Ou seja, você coloca a farinha, o fermento, você coloca a primeira parte de água, deixa absorver bem a água e depois acrescenta o sal. Em seguida, você acrescenta outra parte de água que ajuda ao sal derreter e ser absorvido pela farinha. O importante é não colocar o sal e o fermento em contato direto e prolongado, porque o sal poderia matar, aliás, poderia asfixiar literalmente as bactérias, e isso poderia comprometer totalmente a fermentação. Também se ultimamente estudos científicos feitos aqui na Itália mostraram que na realidade o contato direto do sal com fermento não mata as bactérias, mas ralenta de muito a capacidade de se reproduzir.
a coisa melhor para fazer é colocar o sal e o fermento em momentos diferentes. E você nesse momento poderia estar se perguntando, mas essa confusão todinha só para dar um gostinho salgado dentro da massa? Eu preparo minha massa sem o sal e está tudo resolvido. Poderia ser assim se não fosse que o sal tem outras funções muito importantes. Primeiro, o sal ajuda a matar as bactérias patógenas, evitando assim a proliferação de mofos. Segundo, ajuda a deixar a massa menos pegajosa e ralentando a atividade das bactérias e a absorção da água, deixa a massa muito mais elástica. Além de tudo isso, ajuda também a melhorar o volume da massa, que se não fosse pela quantidade certa de sal, poderia resultar achatada. Melhora também a fragrância da pizza e aumenta a cor da borda. Qual é o melhor tipo de tomate para ser utilizado na preparação de pizzas italianas em casa? Para responder a essa pergunta, porém, vamos voltar um pouquinho na história. As primeiras pizzas das quais se tem história documentada são de 1490. Então, pelo fato dos tomates ter chegado na Europa muito depois da descoberta das Américas em 1492, obviamente, as primeiras pizzas eram pizzas brancas. Eram simplesmente pizzas que levavam um pouco de banha de porco, um pouco de queijo pecorino e um pouco de manjericão. Também porque vale lembrar que naquela época e ainda por muitos anos a pizza era considerado o produto mais popular. Era um produto consumido pelas famílias de classes sociais de baixa renda e por muitas famílias era a única refeição do dia. Somente em um segundo momento, mais ou menos no ano 1501, sob pedido dos marinheiros que traziam os tomates do Peru, foi utilizado o tomate como base da pizza. Nesse momento nasceu a famosa pizza marinara. No momento, na Itália, as pizzas são classificadas de duas formas. Existem as pizzas vermelhas, que levam molho de tomate na base, e as pizzas brancas, que não levam molho de tomate na base. Entre as pizzas brancas, porém, há algumas pizzas que levam nos ingredientes tomates fresquinhos. Considerado que nesse momento, pelo menos na Itália, tem inúmeros sabores de pizza, me sinto de dizer que qualquer tipo de tomate pode ser utilizado como ingrediente para a base de uma pizza italiana em casa. Pode ser um tomate clássico, pode ser um tomatinho cereja, pode ser um tomate amarelo, tudo depende do tipo de pizza que você vai preparar. Para a preparação do molho, o tomate mais utilizado, pelo menos aqui na Itália, é o tomate tipo pelati, chamado aqui na Itália de San Marzano. Porém, pode ser utilizado também um bom extrato de tomate ou uma boa polpa de tomate. Inclusive, eu já gravei, eu vou deixar disponível aqui no canto da tela, um vídeo onde eu ensino na prática como preparar um molho de tomate para pizzas italianas em casa, que é praticamente o mesmo molho utilizado nas pizzarias e nas padarias aqui na Itália. Antes de me despedir, porém, queria compartilhar com você duas dicas importantíssimas sobre o utilizo do molho de tomate. A primeira dica é, se você for preparar uma pizza vermelha, escolha um tipo de tomate ou um extrato de tomate ou uma polpa de tomate que não tenha muita água, que não largue muita água e principalmente não exagere na hora de colocar o molho, principalmente na parte do meio da pizza, porque isso poderia deixar a pizza muito mole. A segunda dica é, se você for preparar uma pizza branca com tomate fresquinho, coloque os tomates somente no final, em cima da pizza. Evite de colocar os tomates fresquinhos para assar junto com a pizza, porque os tomates poderiam largar água e deixar a pizza praticamente mole. Qual é o melhor queijo para preparar pizzas italianas em casa? Para responder a essa pergunta, porém, temos que voltar um pouco atrás no tempo, às origens da pizza. E por que isso? Somente para entender qual foi a evolução dos queijos que se utilizavam e os queijos que se utilizam hoje na preparação das pizzas italianas.
A primeira pizza da qual se tem documentos é de 1490 e foi criada em uma cantina das ruas do centro de Nápoles. O dono da cantina se chamava Mastro Nicola. Essa primeira pizza, obviamente, era uma pizza branca, porque não levava molho de tomates, pelo fato que os tomates originários das Américas ainda não tinham chegado na Europa. E levava como ingredientes em cima da massa simplesmente banha de porco, folhas de manjericão e queijo pecorino, que é um queijo italiano feito com leite de ovelha. Então, o primeiro queijo utilizado para pizzas italianas foi o queijo pecorino. Sempre em Nápoles, porém no ano 1889, Raffaele Esposito, que era um pizzaiolo da pizzaria Brandi, famosa na época e ainda hoje, em homenagem à rainha Margherita di Savoia, que era a rainha da Itália, criou uma pizza com as cores da nova bandeira italiana, utilizando o verde do manjericão, o vermelho do tomate e o branco da mozzarella. Em seguida, foi descoberto que existia já no ano 1830 uma pizza pouco conhecida, criada por um pizzaiolo chamado de Riccio, que levava fatias de mozzarella e folhas de manjericão apoiadas em forma de pétalas de margarida em cima de um disco de massa com na base molho de tomate. Isso para dizer que na quase totalidade da história da pizza e ainda hoje, o queijo mais utilizado é a mozzarella. Conhecida aqui na Itália como fior di latte, a mozzarella é feita com leite de vaca e é um dos produtos símbolo da culinária italiana no mundo. É consumida de várias formas, mas principalmente é consumida fresquinha, como entrada e acompanhada de tomates, manjericão e azeite na famosa caprese. É muito utilizado também em saladas e principalmente em comidas de forno. O nome mozzarella vem do movimento que se faz no momento da preparação, em específico no momento do corte, que aqui na Itália se fala mozzare, que quer dizer cortar, e daí vem o nome mozzarella. Há alguns anos é muito utilizada também e sempre mais apreciada no mundo a mozzarella de búfala, que tem um sabor mais intenso por ser feito com leite de búfala, que tem uma porcentagem maior de gordura. Isso por quê? Porque na hora de assar a pizza no forno, a mozzarella fior di latte poderia largar muita água e deixar a pizza mole, comprometendo o resultado final. Muitos pizzaiolos profissionais concordam com o fato que trabalhar com a mozzarella fior di latte na pizza não é fácil. Mas isso não quer dizer que nas pizzarias italianas não é utilizada a mozzarella fior di latte. Muito pelo contrário, a fior di latte é ainda o queijo mais utilizado, um dos queijos mais utilizados nas pizzarias italianas. Basta pensar que ainda hoje a pizza mais vendida na Itália é a pizza margherita, que segundo o disciplinar oficial do governo italiano tem que ser preparada com a mozzarella fior di latte. Mas afinal, qual é um bom queijo que possa substituir a mozzarella fior di latte para quem não encontra ou para quem não quer usar? Não vou falar um queijo específico, porque seria muito redutivo. Existem queijos de ótima qualidade no Brasil, em Portugal, em outros países e com certeza no país onde você está assistindo nesse momento esse vídeo. Eu, por exemplo, não sou muito fã de fior di latte. Eu utilizo esse tipo de mozzarella, esse tipo de queijo somente em algumas pizzas brancas que eu preparo. O queijo que eu mais utilizo para preparar minhas pizzas em casa é a provola. A provola é praticamente uma mozzarella que é colocada alguns dias para secar, de forma que ela possa perder o excesso de água. No Brasil, por exemplo, eu usava o queijo mussarela, ou às vezes usava o provolone, e muitas vezes também, morando eu em Pernambuco, utilizava um bom queijo coalho. Mas resumindo, um bom queijo para ser utilizado em cima de uma pizza italiana pode ser um queijo, aliás, deve ser um queijo que derrete, mas que não largue muita água.
A escolha é sua, de acordo com os queijos que você tem à disposição na área onde você mora. Qual é o melhor azeite e principalmente qual é a importância desse ingrediente na preparação de pizzas italianas em casa? Na preparação de pizzas italianas, o azeite é utilizado em 3 diferentes momentos: na preparação da massa, no fundo do refratário e na preparação do molho. No fundo do refratário é importante colocar um pouco de azeite para que a massa se destaque bem do refratário, mas também é importante para dar crocância e aquela cor douradinha na massa. Antônio, poderia usar outro tipo de óleo ou papel manteiga? Poderia sim, não seria um problema. Porém, eu aconselho utilizar sempre o azeite de oliva. Na receita original da pizza italiana tem o azeite de oliva. Talvez não precisa que seja o mais caro, porém é sempre aconselhado utilizar o azeite de oliva. O resultado e o sabor são totalmente diferentes. No molho é importante utilizar um pouco de azeite de oliva porque dá um gosto realmente especial. Melhor ainda se colocar um fiozinho de azeite puro depois que a pizza sair do forno. Na massa é importante colocar um pouco de azeite porque deixa a pizza mais fragrante, saborosa e principalmente mais digerível. Além de deixar a massa mais extensível e por isso mais fácil de ser trabalhada e estendida. Ajuda também a conservar por mais tempo a pizza. Inclusive, vou deixar no canto da tela um vídeo que eu preparei sobre a forma melhor para esquentar sua pizza italiana em casa. Então, qual é o melhor azeite? Você poderia estar pensando, depois dessa história todinha sobre o azeite italiano, com certeza vai precisar de um azeite caríssimo. Nada disso. O melhor azeite é simplesmente aquele que você acha melhor e aquele que é mais fácil para você comprar. Sendo um azeite de boa qualidade, qualquer azeite pode ser utilizado para preparar pizzas italianas em casa. Também porque o azeite vai receber altas temperaturas no forno, então não precisa que seja o azeite top o mais caro. Também porque nesse caso a diferença seria imperceptível. E aqui vai uma dica importantíssima, porém, caso contrário, se você decidir de utilizar o azeite na sua alimentação no dia a dia, aí eu de coração aconselho que você utilize, que você escolha um azeite de ótima qualidade. Os benefícios para a saúde são inúmeros, sendo considerado um verdadeiro remédio natural. Então tenha sempre dentro da sua casa uma garrafinha de azeite de boa qualidade, para você poder utilizar de várias formas e até como remédio natural. E sobre o azeite se abre um mundo à parte. Poderíamos estar aqui falando horas e horas sobre essa maravilha da natureza que a maioria dos nutricionistas e a maioria dos especialistas da gastronomia chamam de ouro verde. E não é por acaso, pois os benefícios para a saúde do azeite de oliva são realmente muitos. Existem inúmeros estudos científicos que mostram como o azeite de oliva aumenta a quantidade do colesterol bom. Mas um dos mais importantes é dos pesquisadores do Hospital St. Michael's de Toronto, no Canadá. Esses pesquisadores descobriram que o azeite extra virgem de oliva aumenta a quantidade de uma proteína responsável por regularizar a densidade do sangue, evitando assim o excesso de coagulação e melhorando dessa forma a pressão e a circulação sanguínea e o bom funcionamento do coração. Consecutivamente, ajuda a afastar doenças como a trombose, infarto e AVC. Um outro estudo científico importante foi feito no Departamento de Medicina da Faculdade La Sapienza aqui em Roma, onde os pesquisadores descobriram que o azeite extra virgem de oliva ajuda a reduzir os piques de glicemia depois do almoço, ajudando assim a regularizar o diabetes. Ajuda também a manter limpos os rins e ajuda a regularizar o funcionamento do intestino. Faz bem para a pele
e por ser fonte natural de vitamina E, é um poderoso antioxidante e ajuda assim as células a se defender dos processos de envelhecimento. É famoso também pelas propriedades anticrespo, se utilizado como máscara para os cabelos, e é utilizado também para reduzir a caspa. Presumindo, esses são somente alguns dos benefícios do azeite extra virgem de oliva. Não vou poder falar de todos os benefícios dessa maravilha da natureza, porque realmente iria precisar de muito tempo. Mas eu prometo gravar um vídeo específico sobre o assunto azeite extra virgem de oliva. Também porque se eu fosse falar sobre o assunto azeite extra virgem de oliva, teria muitas histórias para contar relacionada a esse espetáculo da natureza. Principalmente pelo fato de ter nascido na região Puglia, que é considerada a região italiana onde há milhares de anos se produz um dos melhores azeites da Itália e provavelmente do mundo. Meus avós tinham plantas de oliva e sempre produziram azeite extra virgem de oliva, como fazem ainda hoje muitas pessoas aqui na Itália. Tenho muitos amigos que atualmente produzem e vendem azeite no mundo inteiro. Eu mesmo já trabalhei na colheita manual de olivas. Me lembro ainda aquelas acordadas em plena madrugada, no finalzinho do outono, no início do inverno aqui na Itália, e vestindo camadas e camadas de roupa para me defender do frio, sentado na carroceria do trator com as outras pessoas da equipe, das quais alguns eram meus amigos, porque em período de adolescência, quando a grana estava um pouco curta, a solução mais rápida para recuperar um dinheirinho era emprestar nossos braços para a agricultura. Então, às vezes, acabava que eu e meus amigos, para recuperar um pouco de dinheiro, entrávamos em equipe de colheitas de produtos agrícolas, como as olivas no inverno ou os tomates no verão. Na época, as tecnologias e os maquinários de colheita automatizada não eram tão comuns, então os adolescentes eram muito procurados para esse tipo de trabalho manual. Era um trabalho pesado, porque era um contínuo sobe e desce das escadas, aí depois tinham que puxar as redes. Toda vez que se terminava de limpar uma planta, tínhamos que descer das escadas, puxar a rede para outra árvore, levar as escadas para outra árvore. Era um trabalho bastante pesado, porém era também muito divertido. Era cada um em cima da própria árvore, cantando ou assoviando a música do momento para manter o clima de trabalho positivo. Pessoas maiores do que nós que nos contavam histórias sobre colheitas passadas. Sempre tinha aquele idoso que geralmente fazia parte da família dos donos, que com os braços cruzados para trás observava tudo e indicava quem estava fazendo um trabalho errado, explicando como que tinha que ser feito o trabalho certo. Mas a parte melhor do dia era o momento do almoço. Todo mundo sentado na terra, debaixo das árvores, cada um com a própria comidinha trazida de casa, cada um com a própria garrafinha de vinho, e aí se abria um verdadeiro restaurante. Chegava um querendo que experimentasse o tomate seco ou as berinjelas em conserva que tinha preparado, ou o outro que queria que experimentasse a carne no molho ou o vinho novo. Era uma verdadeira festa. Também porque o único trabalho que tinha para fazer depois do almoço era juntar as azeitonas dentro dos sacos e carregá-las na carroceria do trator. E voltar para casa para descansar um pouco e começar tudo novamente no dia seguinte. Além disso, tenho muitas informações para compartilhar sobre as diferentes qualidades de azeitonas, as diferentes qualidades de azeites, como se produz um azeite extra virgem de oliva. Então prometo gravar em breve um vídeo específico sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like para que as redes sociais onde você está assistindo esse conteúdo possam
possam espalhar no máximo possível e outras pessoas poderem se beneficiar das dicas que eu compartilhei ao longo desse conteúdo. Se não se inscreveu ainda, aproveite agora e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado com antecedência todas as vezes que sair um novo vídeo e dessa forma não perder nenhum conteúdo novo falando sobre o assunto pizza italiana caseira. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Continue por aqui porque em automático com certeza vai começar outro vídeo que poderia ser interessante para você. Um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.